Boa tarde, amigo internauta. Bem-vindo a mais um videochat do Tempo Online, a nossa série sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, que hoje termina com a entrevista de um psicólogo e uma nutricionista. Nós vamos receber aqui nos estúdios do Tempo Online Alain Rodrigo Andrade, está aqui à minha esquerda, psicólogo graduado pelo Centro Universitário Newton Paiva, especialista em psicologia hospitalar e psicologia cognitiva comportamental. Ele é o responsável clínico pela Clínica Bem-Estar de Medicina e Psicologia. E também Laura Nogueira Gonzaga, que é nutricionista formada pelo Centro Universitário Metodista Isabela Hendricks. Ela atua na área de marketing nutricional e atualmente cursa pós-graduação em marketing e comunicação, pós-graduação em marketing e comunicação pelo Centro Universitário UniBH. Nós vamos receber também Fernanda Nazaré, que é repórter da editoria de cidades do jornal O Tempo. Fernanda, boa tarde a vocês também. Eu quero começar com uma pergunta de um internauta que nos chegou aqui já pela janela do videochat, a Luana de Montes Claros. Ela pergunta uma coisa importante, eu acho que os dois podem responder e a Fernanda vai querer completar essa pergunta com certeza. Estudar 2 dias antes do Enem é ruim? Quer começar? Fique à vontade. Vamos lá. Bom, Luana, né? Luana, nesse processo agora, chegando já o dia, sábado e domingo, o ideal não é estudar, agora é o momento de descansar, né? Regularizar questões de horário de alimentação, de sono, procurar fazer uma atividade que você também goste dentro da atividade física. E agora não é mais tempo, né? O ideal agora é realmente se preparar, mas de uma outra forma, com tranquilidade. E Alan, o aluno que resolver estudar, mesmo insistir, não, mas eu não tenho disso, eu não vou ficar tenso, eu vou estudar porque eu quero ter o diferencial, vou passar por cima dos outros que não vão estudar agora, esse vai funcionar? As pessoas às vezes confundem e querem compensar, né? Sempre, e faz um pouco parte da nossa cultura também isso, né? Que é que tem uma questão imediatalista, né? Que o aluno às vezes ele deixa para estudar realmente em cima da hora, mas realmente não faz sentido, não adianta, porque os processos cognitivos eles são preparados, né? Não existe uma coisa de um reforçamento a priori que vai sustentar o aluno no ato da avaliação. Talvez possa até atrapalhar esse aluno, porque ele pode gerar mais ansiedade, pode vir aquilo que eles chamam de dar branco, né? Na hora da avaliação, e o aluno vai ficar mais ansioso e, consequentemente, vai perder mais tempo e fica mais estressado, mais fadigado, e a sua saúde, né, equacional, emocional fica comprometida. Então, não orientamos que esse aluno estude 2 dias ou 1 dia antes da avaliação. Levar material de estudo dentro do carro a caminho da prova, pior ainda, né? Pior ainda, porque aí ele vai querer revisar toda a matéria e não há mais tempo. Talvez que vem a posteriori de uma consequência, né? Às vezes o aluno não vai bem na avaliação e às vezes ele vai colocar a responsabilidade nesse ato, né? Nesse ponto. Na verdade não, né? Na verdade existe uma série de consequências, espero que a gente venha falar disso ainda, mas existe uma série de consequências que vai fazer com que esse aluno ele seja comprometido no ato da avaliação. Então, não recomendamos e esperamos que esse aluno vá tranquilo para fazer a avaliação. Para fazer um exame com 5.300.000 candidatos concorrentes, vamos dizer assim. Sim. Existe um macete para que a pessoa não fique ansiosa na véspera? Porque você olha o horizonte, ele não é exatamente um horizonte favorável. Tem um número grande de pessoas fazendo a mesma prova com você. Só que, por outro lado, o número também de vagas disponíveis é muito maior, proporcionalmente maior, na verdade. Mas a pessoa, ainda assim, ela acha a tendência que a gente tem mesmo na véspera de uma avaliação dessa importância é tentar olhar o lado, acabar olhando o lado negativo. Você se apreende por causa disso, né? Tem algum macete para que a pessoa ligue ou deixa para lá, para não falar outra palavra, né? Porque, assim, na verdade, não existe um macete, né? Eu acho que isso vem da formação do aluno. O aluno, nós vamos ter vários perfis de aluno nessa avaliação. Quando a gente fala de 5 milhões, mas não são 5 milhões de alunos com 18 anos. Né? Existem alunos que são mais experientes
que já tem uma certa habilidade maior nessa área e que vai poder desenvolver mais com relação ao desenvolvimento da avaliação. Então, assim, eu acho que o grande macete, se é que a gente pode chamar de macete, é o aluno tentar ir tranquilo, né? Não levar material, né? Não levar nada que possa dispersar sua concentração e tentar focar somente na avaliação e no resultado. Você pontuou muito bem, faz parte da nossa cultura essa questão do pessimismo. O pessimismo é como se ele viesse a priori de uma consequência, então a gente já fica resguardado. Se tudo der errado, eu já estou resguardado porque eu já estou indo com um pessimismo muito grande. Só que a gente tem que pensar justamente ao contrário. A gente tem que ir pensando que o aluno vai conseguir, que ele vai conseguir, e além dele conseguir, ele vai ser o melhor nessa avaliação. Então, deixar um pouco de lado o pessimismo, a baixa autoestima e tentar focar na concentração, diminuir um pouco a ansiedade, o estresse, para que ele possa desenvolver e aproveitar todo o conhecimento que ele desenvolveu durante o curso, né? O desenvolver dessa prática. O Valmirando Marques do Nascimento, aqui de Belo Horizonte, faz uma pergunta que é específica para a Laura. Ele diz o seguinte: ele vai fazer a prova sábado. Certo. E pergunta: como me alimentar bem se às 11 horas tem que sair de casa por causa do trânsito e no domingo tenho que acordar às 4 horas da manhã para um outro compromisso? Aí é um caso até pessoal dele. Ele pergunta se isso vai atrapalhar no desempenho nesse dia. Eu acho que uma outra coisa importante também, que depois eu quero até que vocês comentem, é que a pessoa tem que ter foco, né? Até outros compromissos junto com um compromisso desse é complicado. Mas ele vai sair de casa às 11 horas da manhã. Praticamente todo mundo vai ter que fazer isso, alguns até mais cedo. Certo. Como é que a pessoa pode se alimentar bem nesse dia, na véspera? Adianta ser só no dia? Não, existe uma preparação, né? Isso deveria acontecer já, deveria ser um hábito, né? Em primeiro lugar. Mas a questão do Enem, a gente sabe dessa questão do horário, mas o importante são as refeições principais, sim, mas é importante também a questão dos horários. O café da manhã, ele é fundamental, por quê? O café da manhã, ele faz parte, na verdade, existe até um mito, não é um mito, na verdade é um ditado: comer como um rei no café da manhã, almoçar como um príncipe e jantar como um mendigo. Isso faz um certo sentido, sim, porque o café da manhã ele deve ser completo, uma vez que você passou por um longo período de jejum durante a noite, e aí você deve recuperar as vitaminas e minerais que foram perdidas. O carboidrato, na verdade, ele vai te dar a primeira energia do dia. Então, essa questão do horário que ele falou, da questão de 11 horas da manhã sair já para o Enem. Então, teoricamente, ele deveria acordar, ele cumpriu as 8 horas de sono, ele deve acordar por volta de 7 horas, fazer o seu café da manhã, lá para as 9 horas comer uma maçãzinha e sair de casa já comer alguma coisa. O quê? Não falo o almoço por si só. Fazer um lanche saudável. O que seria um lanche saudável? Um sanduíche mesmo, mas que tenha uma fonte proteica, que tenha um carboidrato simples. Então, um sanduíche que tenha uma proteína, que poderia ser uma carne. Agora, nada impede que ele faça essa refeição também, né? 11 horas ele está saindo, mas se 10h30 ele já puder almoçar, se tiver esse almoço pronto, o importante é não ir de barriga vazia, o importante é estar bem nutrido e, chegando no local da prova também, comer alguma coisa para você começar a prova já com energia. São 5 horas, afinal de contas. Exatamente, exatamente. E agora a questão da quantidade. Né? A quantidade, né? A pessoa, por exemplo, pode ter o raciocínio de: como eu vou sair mais cedo e a prova demora muito, certo, eu vou almoçar bem. Eu almoçar bem, às vezes ela acha que é a quantidade. Essa quantidade, às vezes, exagerada para tentar compensar um horário que ela vai ficar, né, a mais sem comer, isso prejudica? Sim, é prejudicial, porque pode trazer uma sonolência na hora da prova, né? O estômago está pesado, ele está cheio. Essa questão da quantidade, o pessoal pensa: vou comer muito, que eu vou ter muita energia para essas 5 horas. É errado isso, né? É um equilíbrio mesmo. Então, tentar colocar uma quantidade que você se sinta satisfeito. É aquela quantidade que você sente: bom, eu estou bem. Aquela coisa: tá tão gostoso, vou comer mais um pouquinho. Esse pouquinho é o que é comprometedor, né? Então a gente sempre pede: é o arroz, é o feijão, umas 3 colheres de arroz, 2 de feijão, caprichar na salada, num pedaço de carne que caiba na palma da sua mão. Esse já é o suficiente para você ir preparado e levar o seu lanche também, né? Para o horário do Enem, a gente não pode ficar em jejum, não. A gente tem que estar com o lanchinho ali do lado, para na hora que você sentir aquela fominha, né, tem que estar
com ele ali à A disposição. Luciana, aqui de Belo Horizonte, Laura, ela pergunta se é verdade que levar chocolate para fazer a prova ajuda a dar pique. Olha, Luciana, é errada essa ideia. Por quê? O chocolate, no primeiro momento, ele pode te dar até uma certa energia, mas depois de uns 40 minutos ele já vai te dar uma sonolência, principalmente o ao leite, porque na composição dele tem muita gordura. Então, logo depois pode dar uma baixa de glicose. O que a gente recomenda? No lugar do chocolate, a gente coloca uma barrinha de cereal, pode levar um mix de castanha. O que seria um mix de castanhas? 2 colheres de oleaginosas, castanha do Pará, castanha de caju, amêndoas, né? Isso já é bem legal. E levar água, se possível, uma caixinha de suco, é bem interessante também. O chocolate é só pro final, para relaxar. Isso, pra gente relaxar, missão cumprida, né? Eu fico imaginando, eu até vejo aí, mas falou da pessoa que vai almoçar e ela acaba almoçando um pouquinho a mais. É a mãe preocupada, né? Preparar uma feijoada para você, meu filho. Come essa feijoada aqui de domingo. Nada de leva feijoada. também uma dúzia de bananas. Ontem, o professor que estava conversando conosco aqui falou que a gente tem que manter a família longe nessa época, né? Porque quase toda ajuda que vem da família, ela acaba sendo prejudicial. A mãe querendo empurrar a comida no menino, a tia perguntando se ele está preparado, a avó falando que ele está pálido, que ele devia estar mais gordinho. Isso realmente é fato? Assim, a família, ela acaba pressionando sem querer pressionar? Então, pode ser que isso venha até por uma inabilidade dos pais, né, dos familiares que às vezes propõem essa toque numa questão que já é do próprio candidato, né, do próprio aluno, às vezes o filho ali nessa relação, que às vezes já tem uma sobrecarga grande, que já vem de um estresse, de um cansaço, às vezes de duas, três tentativas já do Enem e não conseguiu almejar o curso esperado. Então o candidato ele já está estressado, cansado e às vezes a família está ali cobrando e já vem para uma questão também que já é de uma questão do avô que passa para o pai, que o filho também tem que exercer ou praticar a mesma profissão. E isso carrega, o candidato ele carrega um peso diferenciado, um peso muito grande e que compromete ainda mais o seu desenvolvimento por, às vezes, não estar tão identificado ali com aquela profissão. Mas tem como fugir disso, dessa regra de família? Isso acontece muito, né? É muito hoje, frequente. Advogados, sim. 3, 4 gerações de médicos, advogados, são profissões, inclusive, difíceis, né? Sim, hoje ainda acontece, sim, principalmente nas famílias tradicionais, né? Que né, existe um nome por trás, mas hoje prevalece muito a opinião do candidato. Né? Eu acho que o candidato ele já tem uma liberdade, né, um livre-arbítrio para escolher a sua profissão. Às vezes ele, né, o bisavô era médico, o avô é médico, o pai é médico e ele quer arquitetura, né, uma profissão diferente e às vezes ele está lá com seus 18, 19 anos e não tem tanta autonomia ainda para bancar isso sozinho e às vezes ele procura uma ajuda, principalmente antes dessa avaliação, para ele ter uma segurança maior, para ele ter uma firmeza maior. Só que não são todos, né? Infelizmente existe uma grande porcentagem que ainda vai para esse viés, sim. Agora, uma dúvida que eu tenho para o Alan, Certo. que é o seguinte, às vezes os pais não têm a intenção de prejudicar o filho, provocar alguma ansiedade ou cobrança excessiva, tentam não transparecer verbalmente, mas às vezes fisicamente entregam, né, que estão ansiosos também. Sim. E às vezes o excesso de preocupação, o excesso de zelo dos pais pode gerar essa ansiedade também, né, ser transferida para outra forma de demonstrar, né, por exemplo, o candidato programou sair 11 horas da manhã de casa e o pai desse candidato, né, vamos supor que vai levá-lo ao local de prova, às 10 horas já está pronto, com a chave do carro na mão e falando, daqui a pouco, hein? Já está pronto? Já pegou o lanche? Sim. Essas maneiras de excesso de zelo e preocupação geram ansiedade também? Pode ser prejudicial? Claro. Eu imagino até que numa forma muito mais global que essa, né? Os pais têm que compreender que, antes de qualquer coisa, ele tem que conversar com o seu filho, conversar com a pessoa, com o candidato ali que vai fazer a avaliação. Ele tem que saber o que está acontecendo, porque senão vai gerar mais ansiedade para esse candidato, para esse aluno. Por quê?
não é só a questão da pressão psicológica, e sim de um afobamento que esse pai pode, né, gerar nesse filho. Porque todos nós temos um tempo, e o tempo cronológico é diferente do nosso tempo lógico. E às vezes o pai está sentindo uma coisa que o filho não está sentindo. E a gente tem que, o pai tem que chegar para esse filho e perguntar o que está acontecendo, antes de tomar um comportamento. Porque esse comportamento pode desencadear outros comportamentos que vão gerar estresse, gerar ansiedade, gerar um desentendimento com esse pai, que às vezes já existe uma história a priori. O que os pais às vezes confundem é que o filho tem que sentir o que o pai sente. E na verdade não é isso. Na verdade, quem está sendo submetido ao exame é o filho. Então, ele está muito ansioso, está cansado, está estressado por todo um ano já de estudo, e ele tem que ter o tempo dele ali para ele se concentrar. E às vezes os pais, né, não é só o pai, mas os pais ficam cobrando isso. E o que passa pela cabeça do pai é diferente do que passa na cabeça do filho. Então, o pai tem que ter um pouco de cautela também, um pouco de calma, e deixar com que o filho se comporte de uma forma mais tranquila, mais serena, e conversar com ele, né? Perguntar para ele o que está acontecendo antes de cobrar, antes de ter um comportamento mais diretivo. Importante os pais entenderem que o legal é deixar o filho em paz. Isso. O Leonardo Rander está parabenizando o Alan pela entrevista. Ele disse que é ex-paciente lá da Clínica Bem-Estar. Eu tenho que dizer que você está de parabéns mesmo, viu, Leonardo? Porque há 2 minutos atrás, o pessoal de casa aí que está acompanhando a gente não viu, mas tinha um homem agachado aqui, ligando um negócio na tomada, e o Leonardo respondendo tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Viu que não tinha ninguém arrumando o notebook, né? O Leonardo não, o Alan. Como se não tivesse acontecendo nada. E o Leonardo Rander faz uma pergunta que eu acho que também é pertinente, as pessoas têm sempre dúvida em relação a isso. Beber energético, Laura, ajuda a não dormir na prova ou até mesmo ajuda na concentração? Esses energéticos, eles são à base de cafeína, taurina, né? Mas isso ajuda em alguma coisa, além de dar a pilha na pessoa lá para você ficar meio... Não é bom, né? Esses energéticos nessa hora de prova, eles não vão aumentar a capacidade intelectual, eles não vão melhorar a questão da memória, pelo contrário. Eles aumentam até a questão da ansiedade, né? A cafeína, por si só, a gente até recomenda, quando for fazer a prova, evitar mesmo café, né, antes de entrar para fazer a prova. Por quê? Ele é estimulante. Então, o que acontece? Promove aumento de suco gástrico. O que é isso? A pessoa começa a sentir que ele vai sentindo mal-estar mesmo, sabe? Ele vai sentindo um certo mal-estar, e aí, que, em vez de melhorar, ele vai ter um problema a mais para resolver durante a prova. Então, o que a gente recomenda? É a água, é o suco, não tomar refrigerante, né? Nesse momento, é sempre partir pelo natural. A opção é essa, a opção certa. Tem algum tipo de alimento que deixa a pessoa mais tranquila, mais calma? Olha, na hora da prova a gente não recomenda nem maracujá e nem camomila, porque nessa hora a gente precisa de quê? Tá com um raciocínio à prova, né? Então, antes, no dia anterior, sim, tomar um chazinho de camomila, de erva doce, mas na hora da prova, o que é o ideal? É um suco de manga, de caixinha, pode ser um suco de goiaba, né? Tá nutrindo o corpo e tá trazendo a água também, porque nesse momento a gente também soa muito mais, é um momento de estresse que a gente está passando, né? Então, nada melhor do que a água, do que o suco. Posso complementar, que eu acho que é importante, não só a questão dos chás, né, mas também a questão dos medicamentos, né, que às vezes a pessoa acha que vai tomar um Rivotril, vai tomar um diazepam, vai tomar qualquer outro remédio que possa, né, um ansiolítico que vai deixar essa pessoa mais tranquila e pode comprometer, porque essa pessoa não está, o organismo dessa pessoa não está acostumado com essa medicação. Exatamente. Então pode gerar um efeito colateral, pode gerar uma indisposição ainda maior. Então, não é recomendável que o candidato ele tome qualquer tipo de medicação para também... Receitinha caseira, dica de amigo, aí eu tomei meio comprimidinho daquele ali, toma. Minha avó, para me acalmar quando era criança, me dava chazinho daquilo com a erva disso, eu já ouvi gente dizer que era para tomar uma dose de uísque antes de fazer prova do Detran. Você vai fazer prova de direção, toma um whiskinho antes, você fica mais tranquilo, aí bate o carro no primeiro poste. Eu já escutei isso várias vezes, e até casos que conheço uma pessoa que depois de tomar uma dose de uísque, foi aí que depois da 50ª tentativa passou no exame. Jamais. Né? O examinador devia estar com gripe, né? Para não sentir um bafo de cachaça, de uísque. E isso também entra naquela questão que a gente estava conversando agora há pouco, da família interferir, né? Que às vezes os próprios pais recomendam, falam e às vezes até obrigam o filho, né, a tomar. Nós estamos falando de um extremo, mas aí entra um outro extremo que é interessante. Todo mundo fala
Os 2 dias antes, 3 dias antes da prova, não adianta você sentar, estudar, afundar a cabeça. Fica tranquilo, vai assistir um filme. Mas também não é para ir para balada, encher a cara de cachaça de sexta para sábado e sábado de fazer a prova com ressaca, né? Não tem sentido isso, né? Acho que não funciona nem psicologicamente nem fisicamente, né? É o que você falou agora há pouco, é focar, né? E quando o candidato ele está com metas e objetivos, né? Ele não pode tirar esse viés, porque o foco psicológico ele é em detrimento àquilo que ele produziu. O candidato ele tem, né, por edições anteriores, eu falo por experiência clínica, o candidato ele tem como premissa, às vezes ele não vai bem numa avaliação, ele coloca a responsabilidade nesses 2, 3 dias que antecedeu. E na verdade não é isso. O nosso organismo, a nossa memória, ela não funciona dessa forma, né? A nossa memória ela funciona de uma forma como se fosse uma lousa, né, que a gente anota e depois apaga e fica uma marca. E essa marca ela é registrada como se fosse arquivos mesmo. E quando que necessário, né, o aluno ele vai resgatar quando existe uma associação. Às vezes o aluno pergunta, mas por que eu não lembro de tudo? É impossível, né? É impossível o aluno lembrar de tudo ao mesmo tempo. Claro. Humanamente, racionalmente impossível. Então, tem que ter um evento para evocar essa memória. Talvez até seja possível, mas a gente ainda não descobriu como, né? Seria ótimo, né? Porque diz que o cérebro tem muitas possibilidades que a gente ainda não descobriu, então essa talvez seja uma delas. É uma complexidade muito grande. A telepatia, outra, mas não vamos falar disso, não. Agora, uma dúvida só do chocolate. Certo. A questão, você falou, pode levar um suco, uma caixinha de suco, mas também tem as caixinhas de achocolatado. Não é recomendado pelo mesmo motivo? Por esse motivo da questão da gordura, do chocolate em si, e às vezes também porque tem pessoas que têm intolerância à lactose, mesmo quem não tenha, mas a gente volta a falar dessa questão do estresse, né, daquele momento de estresse, então ele pode ser surpreendido ali, né? Pode desencadear uma alergia que a pessoa não conhecia. Nem tanto a questão da alergia, mas até um incômodo intestinal. Um enjoo. Sim, porque muitas das vezes a pessoa nem está habituada a tomar aquele achocolatado, né? E vai experimentar naquele momento, é o pior momento de experimentar alguma coisa. Nada de comida nova, nada de experiências alimentícias novas, ou gastronomia indicações, receitinhas da vovó, jamais. Agora é um momento de quê? Sempre o natural, sempre o equilíbrio, né? Sem contar que é chocolatada do que manda a boca. O Leonardo falou que ele ia tomar o energético, ele agradeceu a resposta de vocês aí. Que bom, Leonardo. Não toma energético, Leonardo. Isso energético é só pro início da balada e olha lá, a gente nem recomenda. A Luana está perguntando se existem exercícios para diminuir essa tensão e esse estresse. Dá para a gente, para um psicólogo e uma nutricionista me responderem isso? Bom, eu vou tentar te responder, mas eu acho que o apropriado seria um fisioterapeuta, um educador físico. Mas agora é um momento de quê? Uma relaxada. Então, uma caminhada leve. Quem faz yoga sabe que é nada melhor. Mesmo a questão do pilates. Mas nada de tatame, nada de academia nesses últimos dias. Vamos relaxar, né? Agora é um momento de desestresse. Eu, nas minhas pesquisas, né, entrevistas durante essa série do Enem que o jornal tem publicado essa semana, a yoga foi bem indicado, né, por vários profissionais, tanto por médicos como psicólogos, por o fator de trabalhar muito a respiração, né? Todos eles valorizaram bem a respiração, né, porque a pessoa concentrando um pouco na respiração, ela desvia o pensamento da ansiedade, né? Sim. E controla. Tem alguma, não receita mágica, né? Eu acho que não existe uma receita mágica de fiquei nervosa, vou me acalmar e pronto, isso não resolve. Mas a respiração seria uma boa arma nessa hora, sim, então. Sim. Com certeza. Existe uma técnica, né, que é de respiração, sim, mas eu penso que isso é posterior de qualquer preparação, porque hoje nós vivemos num mundo que é um mundo onde as doenças psíquicas elas estão vindo de uma forma diferente. Então, nós temos muitos candidatos que desenvolvem uma hiperatividade, por exemplo. Então, não dá para ser aplicado em todos os candidatos, né? Eu acho que cada pessoa vai ter que entender um pouco do funcionamento psíquico que essa pessoa tem até para ela poder procurar um especialista ou procurar uma forma diferenciada. À medida que vão surgindo novas patologias, novas
doenças mentais, as pessoas vão se sentindo na obrigação, na necessidade também de procurar novas alternativas. Sim, a gente nunca recomenda muita atividade física no início, até para não despertar e não fadigar o organismo. Mas dentro de uma saúde equacional, emocional, o candidato, a priori, ele tem que estar preparado para a prova, porque senão ele já vai ser prejudicado, porque ele já vai vir com aquele pensamento, nossa, não estudei o bastante, não fiz a minha parte, então ele já está perdendo alguns pontos ali. E a partir desse momento, o candidato ele tem que se concentrar, ele tem que focar no objetivo, que é a avaliação, que é o desempenho, o desenvolvimento que esse candidato quer e o objetivo que ele quer alcançar. À medida que ele vai se preparando, se forem ocorrendo outras intercorrências, adversidades, ele tem que ter uma, né, nós chamamos de habilidades sociais, para ele ir desenvolvendo isso, né, para ele ir trabalhando essas questões. E a partir daí ele se preparar e, consequentemente, diminuir o estresse, diminuir a ansiedade e a tensão. Mas na hora H, com a prova na sua frente, aquela respirada mais funda, aquele ajuda? Então, pode dar uma relaxada muscular, é difícil. Uma preparação, é aquela coisa, né, até de atleta, assim, né, agora eu vou, aquela respirada, né, antes da Daiane dos Santos, ela faz isso, respira. Hortência também faz e vai, Hortência fazia isso antes da sexta, então, assim, pode ser mito, né, o aspecto psicológico de achar que isso vai resolver pode até ser benéfico, né, não sei fisicamente. O efeito placebo, né. O efeito placebo. Cada um encontra também o seu caminho para certas coisas, né. A Laura falou uma coisa importantíssima, que a questão da alimentação, ela deveria ser um hábito para todo mundo. Exato. Né? A alimentação saudável. O quanto que uma alimentação saudável, transformada em hábito, pode ajudar a pessoa nesse tipo de provação que ela vai ter. Sabe? Eu digo uma coisa que é constante mesmo, a pessoa sempre se alimenta bem, ela procura... E se alimentar bem, gente, eu não estou falando só de deixar de comer porcaria não, porque às vezes você vai comer mesmo, eventualmente, mas que isso seja o mínimo e não o seu hábito, né? Que isso seja exceção. Né? Então a pessoa ter esse hábito de se alimentar bem, de se alimentar na hora certa, e ter isso como uma filosofia de vida, isso pode ajudar essa pessoa em todas as situações que ela vai passar, que se assemelham a uma prova de Enem, por exemplo? Sim, porque ela está preparando o próprio corpo, o organismo. Né? O organismo, ele envolve a questão mental, física, e a mente, o equilíbrio, tudo depende também do meu corpo estar bem, saudável, né? Então, se eu já tenho uma vida que eu não tenho regularidade de horários, né? Eu já, por exemplo, eu como a hora que der, não tenho tempo de almoçar, eu vou comer um salgado e depois recompenso isso à noite, enfim, isso é a questão do dia de hoje, da vida moderna, né? Isso tem promovido o quê? Mais doenças, mais patologias, a obesidade está aí, não tá crescendo, não é à toa, né? Então, o que é resultado disso? É a questão de falta de tempo? Não, a gente arranja tempo para tudo, né? Então, a questão dos horários é fundamental, sim. E se isso vira um hábito, bom, eu tenho tempo para tantas coisas, eu tenho que ter tempo para mim. Né? Eu sou importante. Se meu corpo está doente, meu corpo é minha ferramenta de trabalho. Né? Então, meu raciocínio não vai funcionar bem, eu vou estar cansada. Né? Minha aparência física também vai estar demonstrando isso. Cabelo frágil, pele, às vezes, né, a questão de acne, não só de acne, mas às vezes olheiras. Né? Isso aí demonstra que a gente está precisando de cuidado. E uma dúvida, você falou da questão de falta de tempo, né? E eu já vi gente fazer isso falar assim, eu vou comer um salgado ali, eu sei que ali não tem nutriente, mas compensa comprando aquelas cápsulas, né? São vendidas sem receita de vitaminas. Vou compensar com isso aqui que tem... Aí vem aquela lista na bula, né? Vitamina A, B, C, vem todas as vitaminas inteiro, e minerais. Né? Isso... consegue dar uma suprida, isso é falho, é ilusão. Não é falho, o candidato é que tomar uma dessa achando que vai ter uma energia a mais na prova, vai cair por terra. Vai cair por terra, porque o nosso organismo, cada um é como se fosse a necessidade de vitaminas e minerais, de nutrientes, é como se fosse o nosso DNA, cada um é um. Então, essas fórmulas que vêm completas, né,
elas têm uma quantidade na composição dela que nem sempre é a que eu preciso. Às vezes extrapola, às vezes está aquém, e aí muitas das vezes eu não estou levando aquela vida com uma alimentação equilibrada, que aí realmente às vezes, não, estou comendo aqui um salgadinho, mas eu estou tomando a fórmula. Aí é que tá, a fórmula não é a natureza, nada melhor do que o natural. Né? A gente fala do natural é o que? É o alimento mesmo. E a fórmula nada mais é do que ele está tentando colocar dentro daquela mini cápsula tudo que toda a nossa alimentação tem. E é muito amplo, então não cabe tudo dentro de uma cápsula. Pelo contrário, pode estar em excesso, pode estar aquém. E a gente não deve partir para esse ponto. A gente tem que voltar lá nas origens mesmo. É a alimentação equilibrada, natural. A alimentação do tempo da vovó, né, que muitas das vezes a gente criticava, mas eles comem muita fritura, mas eles andavam muito mais. Não tem, fala que comia fritura, conservava a carne em banha, mas aí o que acontece? Verdade. Conservava em banha, mas eles faziam atividade física que era o quê? Caminhar horas para buscar alguma lenha, buscar água. Né? E hoje em dia a nossa vida é sedentária demais. A gente sobe do ônibus, desce já pertinho do trabalho e quando não acontece isso, eu acho que está horrível, né? Não, então... fora quando vai de carro. Isso. Né? Pega carona. Acha que subir 2 andares de escada é um absurdo, já que tem elevador. Pois é. Né? Aí então, a culpa é vamos deixar a questão da comida. comodidade de lado, né? A comodidade está até certo ponto que essa comodidade me faz bem, né? Então aí fórmula não é solução de problema para ninguém. Uma pergunta que as pessoas sempre fazem, a gente nota, tanto nos videochats quanto as pessoas que fazem comentários nas matérias, tem a ver mais com a área do Alan, a dificuldade que o jovem hoje tem de pensar o que ele quer realmente fazer da vida. Sim. Né? Estabelecer qual é a profissão que ele vai seguir. O cara acabou de sair do 2º grau, tem 18, 19 anos, e ele vai tentar uma prova como o Enem, vai fazer um vestibular, um teste dessa natureza, mas sem ter certeza exatamente do que ele quer. Sim. Essa pessoa, no fim das contas, ela psicologicamente, ela está mais mal preparada do que a pessoa que vai com certeza do que quer fazer, pelo menos? Na verdade, sim. Hoje criou-se, né, essa dúvida maior porque hoje existe muito mais opções, né, de trabalho, de profissões. Então hoje o candidato, com certeza, ele vai ter mais dificuldade para escolher uma profissão. E aí vem aquela questão de família, né, que eu acho que é a primeira a ser abordada mesmo. Isso. E eu acho que talvez aí a gente pode tirar 10 ou 15% desses candidatos que já tem uma questão já muito bem resolvida, né? O que a gente vê nas orientações profissionais é justamente essa indecisão. Só que hoje o candidato que ele escolhe, eu vou fazer esse curso, se não der certo eu faço outro, se não der certo eu faço outro. Ele vai fragilizado, porque ele vai sem identificação e sem autoestima. Porque ele não está colocando ali toda a potência que ele tem para passar naquele exame. Ele já vai inseguro. Ele já vai inseguro, né? Ele não vai se dar o seu melhor ali, né? Porque ele não tem tanto objetivo, tanta preocupação em passar. E aí a gente tem que fazer uma separação também, né? Em tipos de candidatos, em tipos de alunos que vão procurar esse tipo de profissão, determinadas profissões, porque a gente sabe, né? Igual a gente comentou, a medicina é uma profissão, né? O acesso à medicina é mais difícil, né, e passa na medicina quem tem condições de pagar os melhores cursinhos, né, então é incoerente para a nossa realidade de Brasil, mas enfim, o candidato ele já se sente, nossa, meu sonho é fazer medicina, mas eu não vou nem tentar, porque é impossível tentar. Você já vai pensando assim? Já vai pensando, já é uma questão intrínseca do organismo, né, da subjetividade, a pessoa já vem trabalhar com isso, e aí vem um colega e fala a mesma coisa, vem o amigo fala a mesma coisa, vem a vizinha e fala. Então, assim, o candidato, às vezes, ele deixa de fazer um curso por sonho, por desejo mesmo, e vai fazer um curso mais fácil, onde é mais fácil passar. De condições, né? Agora, o que eu acho que pode até comprovar, né, o que você está dizendo, hoje eu conversando com uma estudante, ela estava comentando dos cursos concorridos, né? E eu falei assim, qual curso você quer fazer? Lá, eu vou fazer fisioterapia. E eu perguntei assim, você vai tentar o FMG? Aí ela falou, vou. Eu falei, então tem que estudar bastante, é um curso concorrido. Sim. Na minha época de vestibular, comunicação
medicina e fisioterapia era o top 3 dos concorridos. Sim. Né? Eu lembro que fisioterapia ficou, acho que foi no ano de 2002 ou 2003, fisioterapia, era, em questão de número de candidatos, era o mais concorrido, vinha medicina e depois comunicação. O que eu lembro, o número era o da comunicação, que eram 36 por vaga. E agora eu perguntei para ela no telefone agora há pouco e ela me falou assim, não, mas são 7 por vaga. Eu tomei um susto, eu falei, meu Deus, né? Imagina quanto que tá, então, comunicação, dá até uma raiva, né? E ela falou assim, mas não, medicina tem, ela me falou o número acima de 50, acho que é 54, 52. Então ela me falou assim, medicina tem 52. Naquela época não era esse número, eram números equiparados 45, assim, a 35 a 40, né? Não passava disso. Aí eu, escutando você agora, parece que as pessoas agora estimuladas pelo Enem, pelo ProUni, né, por ter esse recurso, achar que o Enem pode dar mais possibilidade, estão tomando coragem, ou tendo mais autoestima de que eu posso, então, conseguir entrar em medicina? Você acha que isso pode estar, esse estado de alteração na autoestima do candidato, dá mais confiança para ele, isso pode até beneficiar a performance dele na prova? O que, inclusive, qualifica a avaliação, né? Porque nós estamos chegando a 5 milhões de candidatos, não é à toa. Então, o Enem está se consagrando como a melhor forma, né? A via mais acessível para se entrar no ensino superior. Cerca de esse ano foi o quê? Quase ou mais de 1 milhão de candidatos, né? A mais do ano passado. Sim. E com todas as fraudes que já ocorreram, né? Com todos os problemas internos que já ocorreram com o Enem, né? Então, assim, mesmo assim, existe uma persistência, uma confiança muito grande dos candidatos. E eu ratifico o pensamento que a oferta hoje está muito grande, né? Então, nós temos hoje todas as engenharias que estão em ascensão, né, no mercado. Nós temos aí a Copa de 2014, né, que vai trazer inúmeros, né, benefícios para a sociedade e as construções civis também. Então, hoje existe um direcionamento mercadológico diferente de 5, 10, 15 anos atrás. São campos novos também. São campos novos. Né? E o número de faculdades também cresceu muito em Belo Horizonte, né? A oportunidade, né, de um candidato cursar um nível superior hoje é maior, em termos de questão financeira, né, de acessibilidade. Isso é importante. Sim, até porque essa estudante, ela está apostando no Enem, porque ela falou, se eu não conseguir na UFMG, eu ainda vou tentar PUC. Ela me falou já umas 4, 5 faculdades particulares. Sim. E uma curiosidade, agora uma outra personagem me comentou que essa era de curso de Direito, e ela virou e falou assim, eu queria tentar na Milton Campos, mas é caro e é longe da minha casa. Eu já estou escolhendo até por localidade. Comodidade. Né? Comodidade, porque já tem tanta faculdade e agora ela tem maior possibilidade de ingressar, né, financeiramente, que ela já escolheu por localização também. Antes o fator não era isso, né? Onde desce. É onde desce. E não tão distante, né? A gente escuta nossos pais falando, né? Minha mãe, ela andava 23 quilômetros para ir estudar, né? E não tinha carro no interior, né? Por isso que era magro, não é? Podia conservar a carne na banha, que era magro. Como mudou, né? Não é? Não tinha ônibus na porta. Não. Gente, a gente está encerrando o nosso videochat, nós já passamos aqui praticamente tudo que tinha que passar, que seria necessário para que as pessoas tenham pelo menos nesses 3 próximos dias um bom hábito alimentar, um bom hábito até pessoal, de vida pessoal, uma boa atitude em relação ao que vai fazer, para que possa chegar no sábado e no domingo um pouco mais tranquilo, um pouco mais preparado para fazer isso também. Terminamos uma série de 3 dias aqui conversando com vários profissionais de várias áreas sobre esse assunto, com a ajuda da Fernanda Nazaré Assis, que é repórter de cidades do Jornal O Tempo. Eu aconselho também a todo mundo que está nos assistindo aqui a procurar lá no jornal www.otempo.com.br
para ver essa série de reportagens que está muito legal, tem muitas dicas importantes. A Natasha, que faz uma pergunta sobre a questão do chocolate, a gente já respondeu, Natasha. Daqui a pouquinho esse videochat está na íntegra também no portal, você pode acessar e ver lá no comecinho, a gente já está falando sobre isso. Quero agradecer imensamente a presença da Laura Nogueira aqui conosco, é nutricionista, do Alan Rodrigo Andrade, que é psicólogo também, que participaram conosco hoje aqui. Vocês querem dar mais alguma palavrinha final? Aquele último conselho para o pessoal que está nos assistindo? Laura? Eu? Vamos lá. Primeiro, por favor. Tá joia. Bom, a gente postou algumas dicas também, então vale a pena conferir lá no vídeo chat. E agora é equilíbrio, comer direitinho, questão de horário e vamos lá. Se você quiser também o Twitter, o seu Twitter, o Facebook, o blog, pode ficar à vontade, tá? Tem o meu e-mail, lauranogueira31@hotmail.com, ou então www.nutrieauriculo.com. Pode estar mandando também suas dúvidas pra gente. A gente coloca lá o endereço depois, junto com o videochat também, para quem está assistindo. Rodrigo. Orientar, né, os candidatos que vão tranquilo, né, para fazer a avaliação e que possa resgatar todo o conhecimento, todo o conteúdo que eles aprenderam a desenvolver durante o ano aí. E para isso ir tranquilo e, né, tentar ir desestressado, sem nenhum problema, focado realmente na avaliação, para que eles possam se dar o mais possível, né, durante a avaliação e com certeza alcançar o objetivo e o resultado esperado. O contato seu, se você quiser passar também, alguém queira te fazer alguma pergunta, alguma coisa? Ok, vou passar meu e-mail, que é alan@clinicabemestar.psimed.com.br ou alanrandrade@hotmail.com. Ok, muito obrigado. Obrigado, Fernando. Obrigado a você, internauta, que acompanhou conosco aqui essa série de 3 videochats. A gente, numa próxima oportunidade, nós vamos voltar a falar sobre esse assunto, evidentemente, e as perguntas que vocês tiverem, podem mandar também para portal@robotempo.com.br. A gente vai tentar encaminhar para os profissionais. Muito obrigado, muito boa tarde, até uma próxima oportunidade.